Boa noite, eu sou o Bernardo, sou estudante de Geografia, componho o Caligel e que chamou essa mesa, essa aula magna, e fazer uma breve abertura para vocês. Esse debate todo sobre o futuro se começou entre alunos da Geografia e o Caligel resolveu ampliar esse espaço de debate, já que a gente viu uma falta de mobilização de entidades e outros estudantes, e devido a isso a gente resolveu trazer esse debate mais amplo durante as férias. O que mais? Oi gente, eu sou a Maria, eu sou estudante de História, e antes dos meninos começarem a falar, eu vou colocar um pouquinho como foi esse movimento do futuro, se até a gente chegar a essa aula que a gente está aqui hoje. Esse espaço foi construído nas férias, como o Ben falou, a partir de uma reunião do Caligel, que reuniu vários estudantes de outros cursos. Esse espaço, ele é um espaço que surgiu coletivamente, justamente porque a gente percebeu um imobilismo e uma burocratização para poder fazer a luta dentro da universidade, principalmente partindo o que hoje é o Diretório Central dos Estudantes. Nesse sentido, pensar esse espaço é pensar como fazer o enfrentamento da luta, principalmente ela que vem agora pelo futuro, assim, né? E aí, esse movimento partiu com um calendário, que foi um calendário de uma calorada. A gente fez uma batucada no RU para falar com os calouros no primeiro dia. Fizemos um cine debate na terça-feira. Quarta-feira levamos o UFSC na praça para panfletar também. E hoje é o ponto auge do nosso movimento, que é essa aula pública. O sentido da aula pública é, de fundo, a gente debater mais profundamente o que ainda é um desconhecimento para a gente, que é esse projeto do Futuras. Mas que é o desconhecimento desse projeto. E para a gente poder enfrentar alguma coisa, a gente precisa compreender quais são os ataques que estão sendo colocados para a gente no desmonte da universidade pública nesse sentido. E aí falar um pouquinho mais sobre como enfrentar esse problema, como conhecer esse problema e como daqui desse espaço continuar permanentemente de forma coletiva o enfrentamento e a luta contra a privatização da universidade pública. A gente entende que esse debate é urgente, e urgente por quê? Não é só na Federal de Santa Catarina, são nas federais de todo o país que o Futura se aparece enquanto uma solução para a falta de verbas. E a gente já sabe que essa falta de verbas tem um lugar de onde ela vem, e desde o semestre passado a gente vem tentando se mobilizar para que não fechem a universidade pública. E urgente por quê? Essa semana o reitor lançou uma nota dizendo que a universidade pública só tem dinheiro, a Federal de Santa Catarina só tem dinheiro para existir até o final de agosto. E que para isso vão precisar ser feitos diversos cortes na universidade pública. RU de noite, RU nos finais de semana, mais de 80 terceirizados já foram demitidos essa semana. Os técnicos não sei se já perderam ou estão a nível de perder o auxílio do RU. Então significa que a gente está no estado de urgência da educação pública, não só em Santa Catarina, como no Brasil inteiro. Então a gente traz esse espaço para a gente refletir o que significa, o que se coloca enquanto solução para a gente, tendo em vista que a gente já experimentou, por exemplo, a EBSER, que é a empresa de serviços hospitalares no HU, e hoje a gente tem um HU de portas fechadas. Então que a gente traga essa reflexão desse desconhecimento do que é esse projeto, e aí fica um convite para todo mundo que está aqui. Amanhã vai ter uma assembleia unificada, 12h30 no hall da reitoria, né? No hall da reitoria. Por que a gente faz um chamado para que estejam lá? Esse coletivo de estudantes que construiu esse espaço, que construiu essa calorada, acha que é importante a gente tomar esses espaços coletivos, que são, por exemplo, a assembleia, e levar novas formas de enfrentamento, novas ações. A gente não está falando mais de debater em portas fechadas, a gente está falando em radicalizar, a gente está falando em não perder a universidade pública. Então, nesse sentido, a gente faz um convite
para que as pessoas vocês apareçam na Assembleia, enfim, e que também apareçam no dia 13. Dia 13 tem o dia de paralisação da educação pública, e a gente precisa também, enquanto estudante, saber o que está sendo debatido na reitoria sobre isso e saber como a gente, no coletivo de estudantes, vai organizar essa paralisação, enfim. Então, é um espaço para debater, mas é um espaço também para que a gente reflita como a gente vai lutar e vai fazer esse enfrentamento. O Ben vai apresentar rapidamente os 2 palestrantes e a metodologia de como vai acontecer essa aula pública. Bom, gente, quem vai explanar para a gente sobre o Futurice hoje é o Alan Kenji Seki. Alan, se destaque para a gente. Ele é formado em Psicologia pela UFSC e mestre em Educação, também pela UFSC, além de ser doutorando do programa de pós-graduação em Educação. E o Arthur Gomes Souza, que é licenciado em Educação Física pela UFSC, também é mestre em Educação pela UFSC e atualmente é professor temporário da Prefeitura. Como é que vai funcionar hoje? Cada palestrante vai ter um bloco de 30 a 40 minutos para falar, debater, e depois a gente vai abrir um bloco para perguntas, sendo que vai ser umas 3 perguntas por bloco, sendo que no máximo a gente pede que seja de 4 minutos a fala. A gente vai estar cronometrando tanto o bloco deles quanto as perguntas, para que dê mais chance de maior número de pessoas falar, certo? Vamos lá. Boa noite. Primeiro agradecer o convite. Muito bom ver um espaço cheio aqui de estudantes, feito pelos estudantes na luta contra esse projeto absurdo do governo federal. Eu vou tentar trazer um pouco das questões que envolvem o ensino superior, a universidade no Brasil, que não são só de hoje, né? Trazer um pouco desse histórico, como que chegamos ao absurdo de um projeto como o Futurice, né? Como que tem margem para que essas pessoas apresentem isso, né? De onde vem isso? Bom, tem alguns números que assombram, né, ou que deveriam assustar qualquer pessoa minimamente informada, né? No Brasil, de cada 100 brasileiros, só 4 estão no ensino superior. A maior parte em instituições privadas. E se a gente fosse colocar 100 pessoas no Brasil, né, as 4 estão no ensino superior, 3 nas privadas, e uma dessas pessoas está na EAD, né? De cada 100 brasileiros com mais de 25 anos, 7 são analfabetos. 34 não terminaram o ensino fundamental. E 27 completaram o ensino médio. Só 16 completaram o ensino superior. Então, quando a gente fala que não precisa investir mais em educação, a pessoa tem algum problema sério, ou esse projeto não é um problema sério, é o projeto que eles estão defendendo mesmo, né? É isso mesmo, né? É duro pensar que alguém vai defender que a pessoa tem que continuar analfabeta no nosso país, que tem que continuar sem completar o ensino fundamental, sem EJA, porque os cortes não são só para o ensino superior, os dessa semana são para a educação básica. Então, na educação básica, os professores, chega quase a metade dos professores, 42%, não tem um regime de contratação na forma jurídica de CLT ou estatutário. Se a gente for ver, 14% hoje são voluntários de programas governamentais como Mais Educação, Ensino Médio Inovador e por aí vai. Então, já está em curso essa forma de ir precarizando e alterando as formas das relações contratuais e as formas também da sobrevivência dos trabalhadores que tocam, né, a educação no Brasil. Quanto ao ensino superior, se a gente for ver em que momento que o privado passou o público na história da educação brasileira, né? Foi no período da ditadura empresarial militar, no final da década de 60, a primeira vez que as universidades privadas passaram em matrículas às universidades públicas.
E se você for perceber, tem ali um salto no período de 90 para cá. E a linha de crescimento das privadas não se altera, né? Ela tem saltos nas crises do capital, né? 2007, que o Alan vai explorar um pouco mais depois, né? Mas a cada crise é um mecanismo de transferência nossa de renda, por aí vai, né? De país dependente mesmo, né? Então não é de hoje que vem esse projeto de privatização das universidades públicas, que se dá tanto pelo número de matrículas, que vai crescendo, inflando nas privadas, quanto por outros mecanismos até internos. Por exemplo, os cursos de educação à distância do IFSC pagam uma plataforma privada daqui de São José com ações na Bolsa de Valores, que seleciona as pessoas que fazem o conteúdo pelo currículo Lattes, que os programas de pós-graduação ficam martelando na cabeça dos pós-graduandos para preencher, dos professores, que é por lá que essas empresas de produção de conteúdo EAD buscam as pessoas que vão trabalhar por R$200 para produzir o conteúdo em 4 dias da disciplina que vai ser ofertada depois. Para cursos, por exemplo, tanto tem esse caso do IFSC, mas também tem outras empresas públicas que pagam, quanto também instituições privadas como a Uniaselv, que fazia parte do grupo Croton e agora foi vendida, né, pela Croton para 2 grupos americanos, e agora para um terceiro fundo de investimento americano. Eles consideram a indústria educacional brasileira que está indo muito bem. Por mais que tenha crise, essa indústria está indo vento em popa. Tem muitas falas sobre também que esse período de 2000 para cá, né, 2003 para cá, teve um crescimento das universidades e foi um momento de expansão, democratização do acesso e permanência. Mas se a gente olhar ali, no gráfico próximo, mais um. Aí. Esse setor vermelho ali é o crescimento das privadas de 2003 para 2017. Foram 3.400.000 novas matrículas no setor privado e 749.000 novas matrículas nas universidades públicas. E aí teve o outro caso dos institutos federais desse período, que foi o crescimento em 136.000. No setor público foi o que mais cresceu, embora o quantitativo das universidades seja maior, né, se a gente for ver. Então, onde que cresceu? Onde que foi essa expansão? Por onde que as pessoas que não acessavam o ensino superior acabaram entrando? Prioritariamente no setor privado. No EAD, com FIES, com ProUni, com dívidas que vão afetar a forma de ele continuar depois no trabalho, porque você, quando tem dívida, você altera a sua relação até com o seu patrão, né? Ou com o capitalista que te emprega, ou até o Estado, né? Se a gente for ver esse crescimento das matrículas no ensino superior, se formos dividir, então, a pública presencial, que é a primeira ali azulzinha, a pública EAD, a particular presencial, particular EAD, ali a de azul, é a que mais cresceu nesse período. A forma de organização do ensino superior no Brasil, ela foi alterada em 1996 na LDB, embora já viesse com outras alterações, mas ali eles aceitam que tenham instituições com fins lucrativos no ensino superior brasileiro. Até então não era formalmente permitido, embora existam discussões, que são essas que a gente denomina de particulares. São privadas, mas têm fins lucrativos no nome, embora sem fins lucrativos também tenham lucro, né? Mas aí é uma outra discussão. São as filantrópicas ou pilantrópicas, né? E aí tem as privadas sem fins lucrativos que tiveram uma certa redução ali no último período, mas continuaram crescendo. Se você perceber, o crescimento da pública é muito inferior ao que cresceu na privada, tanto a particular EAD quanto o presencial e por aí vai, né? É ínfimo, né? E aqui são as matrículas do Brasil. Vamos pegar então as presenciais públicas e a EAD privada. Quando que tem o salto delas, né? Essa EAD privada, esse outro nicho do mercado, né? Ali em 2007, período da crise, né? Se combina. Até então, o setor público tinha investido muito em programas de educação à distância.
Tem programas que são antigos, ali de 80, 90. 90 foi a formatação desse modo de operar, principalmente nos cursos de formação de professores, que era o normal superior. Depois vai migrando. Em 2007, dá uma estancada no crescimento das matrículas EAD públicas, e aí é só as privadas crescendo. Tem algumas projeções que em 2023 as EADs privadas vão ultrapassar as presenciais públicas em matrículas, né? No caso da pedagogia, já passou, e alguns cursos, principalmente na formação de professores, incluso tem mais professor sendo formado em EAD do que presencial, né? Se você for ver, então, a próxima aqui, né? Em que espaço da formação que se concentra esse setor à distância, de educação à distância, né? Em 2017, a área de educação concentrou 42% das matrículas dela à distância, e a área de agricultura e veterinária, que são a formação dos quadros para trabalhar no setor primário, exportador, produção de soja, de boi, 0,3% à distância. Então, já tem um privilegiamento de certos setores e áreas na formação no ensino superior brasileiro, né? Então, das características próprias da nossa economia dependente. Um caso particular que eu vou apresentar é o da pedagogia, né? Que é aquele que a gente mostrou que 56% das matrículas se concentram em instituições privadas à distância, sendo que vai por 80 e poucos por cento estão no setor privado. Aqui em Santa Catarina, é a próxima, é um pouco pior. É o estado com maior formação de professores à distância. Aqui é a sede da Uniaselv, que fica ali em Indaial, mas é controlada por 3 grupos de fundos americanos, que ainda pagam, se crescer a matrícula, se crescer o lucro, eles pagam para a Croton, que é a concorrente. Então, assim, se aumentar o lucro ali, eles têm que pagar um valor maior para a Croton, que foi esse acordo que eles fizeram para comprar, né? E eles dominam praticamente toda a formação de professores do estado EAD. Tem uma parcela ali também da Croton e tem uma parcela pequeníssima da UDESC, né, na formação EAD, e a pública fica com menos de 25%. Sendo que na presencial, desculpa, porque a pública vai ter a Unisul, vai ter a Univale, vai ter a FURB. A FURB, um detalhe, a FURB ela é uma universidade que o MEC considera pública quando ele mostra os dados sobre educação pública e privada. Por mais que você pague altas mensalidades, o MEC considera que ela seja pública, mais financiada, mais 50% pelo privado. Sobre a formalização da força de trabalho ampliada no Brasil. Isso são os dados mais recentes ali que a gente tem do IBGE, do primeiro trimestre desse ano. Como que funciona hoje a vida de quem trabalha, né, no Brasil, ou de quem está em busca de emprego, ou que às vezes nem se entende enquanto trabalhador, ele é estagiário, é bolsista, é qualquer coisa, né? 44 milhões de brasileiros, eles têm direitos trabalhistas pela CLT, ou pela carreira militar, ou por serem estatutários, servidores públicos. 4 milhões, ou 4% dos 113 milhões que são considerados a força de trabalho ampliada, né, eles são empregadores com ou sem CNPJ. O empregador com CNPJ, a média salarial, média de rendimentos, de remuneração, gira em torno de R$3.000. O sem CNPJ é a metade. Esses são os que empregam, tá? E aí vamos entrar na área vermelha ali do gráfico, que são o que o governo está chamando dos empreendedores do futuro. E se lembra, universidades empreendedoras? Quando eles falam em empreendedores, eles estão falando de uma massa de 59% da população brasileira que ou está desempregada, ou ocupada, sem vínculo trabalhista. O IBGE considera que a pessoa que faz serviço por 1 hora por semana
e em troca recebe uma remuneração ou algum produto ou, sei lá, um prato de comida, ela está ocupada. Então, essa pessoa ocupada sem vínculo trabalhista formal e os desempregados, eles representam 64,9 milhões de pessoas. 64 milhões e 900 mil pessoas que estão nessa situação. É o tal do uberismo, Uber Eats e por aí vai. Ou os empreendedores, né? Porque você não pode ir em busca de emprego, você tem que empreender, né? Por que você não pode ir em busca de emprego? Porque não tem, né? É por isso que eles estão repondo essa ideologia dominante que antes era você tem que ter um emprego, não, porque não tem. Então a gente não pode vender mais isso porque não cola mais. Então eles estão tentando vender, não, a culpa é sua, você não empreendeu direito. Se você montasse um carrinho de pipoca e vendesse, seria uma pessoa bem sucedida hoje, entendeu? Porque é basicamente isso. E aí vamos entrar um pouco agora na questão do Futuris. O Futuris ele foi apresentado por um carinha chamado Arnaldo Barbosa de Lima Júnior. Não sei se vocês já conheciam esse cara, além do penteado bacana dele, e ele iniciar a apresentação agradecendo a esposa que teve o privilégio de estar com ele nesses 2 meses, né? Ela teve o privilégio, sem entrar nos detalhes dos absurdos. Esse cara é um burocrata que não saiu dos ministérios desde o período Lula. Ele não é novo na política. Ele não é um cara novo que chegou ali de paraquedas e lançou um projeto maluco do Bolsonaro. Tá, é um projeto maluco do Bolsonaro, mas assim, tem um histórico por trás disso, né? Ele hoje é secretário de Educação Superior do governo Bolsonaro, mas ele foi, em 2007 a 2015, ele foi coordenador geral de políticas sociais no Ministério da Fazenda. Então ele passou pelo governo de Lula, de Dilma, dos 2 mandatos de Dilma, como coordenador geral de políticas sociais no Ministério da Fazenda, o que hoje está no grande Ministério do Guedes, né? 2015 e 2016, ele foi diretor de acompanhamento fiscal e políticas públicas no Ministério do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Dilma. Ainda no governo Dilma, antes do impedimento, ele vira secretário adjunto da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e prossegue no governo Temer. E agora ele chega no governo Bolsonaro e esses caras, quando eles caem para cima, né? Ele vira o apresentador do Futuris e secretário da Educação Superior. Então assim, é para ver que há cortes, há diferenças, mas há uma linha de continuidade, principalmente no segundo escalão dos ministérios. Segundo escalão ali. Tem uma política que está sendo tocada. O Futuris, ou essa ausência de futuro, né, de perspectiva, ele começa no primeiro artigo falando que fica instituído o programa, e aí ele vai, fala mais um pouquinho, e o que é esse programa? Parceria com organizações sociais e fomento à captação de recursos próprios. Ou seja, esses cortes, não vai mais ter corte, porque não vai mais ter recurso, entendeu? É isso. Tem algumas ilhas privilegiadas, mas basicamente é isso que eles estão falando. E sabe aquele professor que, não, esse aqui é nosso amigo, então tá, então você fica no comitê ali do gestor da organização social. Essa organização social, ela não é qualquer uma. Eu não posso montar uma organização social e agora vou gerenciar a universidade. Não, ela é escolhida pelo MEC. Não tem chamamento público. O MEC vai definir quem vai ser a organização social. Quais serão? Não tem concorrência nessa brincadeira, tá? São só os amigos mesmo. A Lei das Organizações Sociais, ela é de 1998, do período do FHC. Ela já previa na lei que quando você contrata uma organização social para fazer o serviço público, o contrato vai ser de 4 anos. Então, a União e as IFES, elas poderão fomentar a organização social, ou seja, eles estão falando aqui, isso aqui é artigo do Futuris, que o MEC ele pode injetar dinheiro para a organização social. Então, provavelmente o recurso não vai vir para a universidade, não. Vem para a organização social e depois ela define o que ela vai fazer com isso, né? Incluso
permite que essa organização social ela utilize os bens públicos. Está no Futuris também que os imóveis vão passar para o Ministério da Educação e ele pode repassar para a organização social. E aí ela escolhe o que ela vai fazer, se vai fazer uma permuta, se vai vender, se vai alugar, se vai colocar uma marca ali. Bom, isso aí fica a critério da organização social, isso é do contrato, né? Mas tem uma novidade que não constava na lei das organizações sociais, que foi incluída nessa minuta de projeto de lei do Futuris, que são as penalidades caso haja o descumprimento das cláusulas contratuais. E aí eles não especificam quais serão as penalidades, mas afirmam que elas vão existir, que vai ser regulamentado depois e principalmente vai ter nos contratos por aí. Ou seja, se a universidade não cumprir as metas que eles vão propor no comitê gestor lá do MEC, a universidade vai ser punida. Então, assim, já está difícil pagar conta de luz e água na universidade, né? Aí você coloca mais uma meta inatingível e ainda pune, né? É um absurdo, né? E eles também falam aí que a organização social ela vai auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das IFES participantes. A UFSC está num lugar privilegiado, assim como diversas outras universidades. Então, para especulação imobiliária, isso vai ser um excelente presente, né? Também eles colocaram que os professores e os servidores das instituições eles podem ser contratados para as organizações sociais recebendo o seu salário da universidade e trabalha lá também. Mais um para brigar aí no mercado de trabalho, né, pelos serviços e tudo mais, um professor já concursado, que provavelmente vai ter problemas com suas contas, porque com essas propostas de corte orçamentário vai afetando também a possibilidade de reposição salarial e por aí vai, né? E aí eles falam que a adesão ela vai estar vinculada, então vincula que a universidade ela seja regulamentada pelos códigos do mercado. E quais são os códigos reconhecidos pelo mercado? Depende, vai flutuar, entendeu? Você não vai saber o que vai acontecer. Você vai ser regulado se amanhã der um problema no mercado, muda tudo aqui também na universidade, automaticamente, né? É instabilidade total, né? E a avaliação da satisfação dos alunos com os professores e disciplinas. Então eles falam de montar uma ouvidoria e por aí vai. Todos os órgãos que tem hoje na instituição, eles vão montar um paralelo, todos não, né, mas a maior parte, um paralelo da organização social. O conselho universitário vai ter um conselho da organização social. Vão apoiar a criação da ementa das disciplinas, tem um trecho que eles falam, né? Então assim, vão ser órgãos paralelos, ou vai deixar de existir esses órgãos da instituição, no fim das contas, né? No Futuris, eles falam de onde vai vir esse dinheiro para o Futuris, né? Porque hoje está faltando dinheiro nas universidades, mas vai sobrar pela explicação que eles deram, né? Bom, eles vão falar que vão aprimorar os modelos de negócios, a capacidade de oferecer inovações que supram a demanda da sociedade. Também não explicam o que eles entendem por sociedade, mas provavelmente são os amigos, os mais ricos do Brasil e de fora do Brasil principalmente. Porque esse projeto não é tanto para o Brasil não, mas é mais para empresas estrangeiras. A gente vai passando aqui, vocês vão ver que todos os projetos é para facilitar que empresas estrangeiras deitem e enrolem aqui, levem o dinheiro para fora, e a gente não vê nem a cor, né? Aperfeiçoar a gestão patrimonial de seus bens mediante cessão de uso, concessão, comodato, fundo de investimento imobiliário, realização de parcerias público-privadas, entre outros mecanismos. É engraçado que a declaração citada aqui na mesa pela colega do reitor dessa universidade, de que não, a universidade já faz estudo, não precisa desse projeto, é muito problemática. O que a gente espera da universidade? Está errado isso. A gente não pode aceitar isso, jamais. Está acontecendo, está errado, tem que acabar isso. É muito problemático que a gente naturalize que o dinheiro público vá para o privado. É muito problemático isso. Isso afeta a nossa vida, o nosso cotidiano. Se vai ter comida no RU ou não, se vai ter aula ou não.
se vai ficar 50 anos sem reforma no SED ou não, mesmo com greve estudantil que teve a rodo lá, se vai ter que paralisar as aulas de odontologia porque não tinha material, vem acontecendo sorrateiramente, tempos em tempos, se vai ter bolsa ou não, se vai ter ou não bolsa, é o desespero dos bolsistas, se vai cortar ou não vai cortar, desde 2015, 2016 que a gente está nessa, se vai cortar, não vai cortar a bolsa, aí começa o ano sem saber a previsão, se vai conseguir ou se vai ser mantida, né? Eles colocam também promover as marcas e produtos, tem um trecho que eles falam dos naming rights, ou seja, se você quiser colocar a marca da sua empresa nesse prédio, você paga um troco aqui pra gente e pode colocar, então pode virar o campus aqui da UFSC, o Centro de Comunicação e Expressão, pode ser Centro de Comunicação e Expressão Rede Globo. E aí com o logo da Rede Globo ali na frente. Ou RBS, né? Algumas coisas a gente já viu acontecer, por mais bizarras que elas sejam, a gente já viu alguns espaços aqui com os logos, né, de algumas marcas, né? Fomentar a arrecadação de receitas próprias e promover ações de empregabilidade para os alunos das instituições. Ou seja, você está aqui para se formar, não, a instituição também ela é responsável agora pela empregabilidade, entendeu? Isenta todas as relações de capital e trabalho e coloca o peso na formação. Olha, isso já é feito bastante na educação básica também, né? A Olinda Evangelista está aí, ela vem batendo nessa ideia há muitos anos de tirar o chão do problema, coloca o peso dos problemas econômicos como se eles fossem criados e resolvidos no campo educacional. Aí você não resolve nenhuma coisa nem outra, mas acha um culpado, o professor, né? Ele é o culpado, porque... O Futurice, ele tem pouquíssimos trechos do projeto, do projeto de lei que fala sobre ensino. Pouquíssimos. O parágrafo primeiro, eles colocam que o Futurice vai ser para gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Bem, e onde fica o ensino, né, dessas instituições? Não existe, né? Vamos fazer pesquisa, vamos descobrir produtos vamos descobrir a roda aqui, né? Primeiro a gente tem que conhecer que ela existe, né? Primeiro a gente tem que estudar um pouco, mas isso está por fora daqui. Tem um trechinho que eles falam que as organizações sociais vão apoiar os projetos, a fazer os planos de ensino. Ponto. É a única parte que eles tocam no assunto do ensino e também na parte que eles falam que vão cobrar para o ensino da pós-graduação. Vai ser umas fontes de arrecadação, então a pós-graduação paga, é uma das fontes de arrecadação, é o trecho que eles falam de ensino. E aí vou entrar um pouco nesse aspecto da internacionalização, que não é só esse governo que vende a ideia da internacionalização, né? O próprio Ciência Sem Fronteiras já vendia um pouco isso, depois veio os outros programas de internacionalização, e tem diversos aí da CAPES. O absurdo chegou ali em 2017, né, que foi promulgada aqui na UFSC, a resolução da pós-graduação, que diz que para você entrar na pós-graduação da UFSC, mestrado, doutorado, você precisa ter a proficiência em inglês. Antes você tinha que ter a proficiência em uma língua estrangeira. A partir de então é o inglês. Então se a pessoa vai pesquisar alguma questão, um autor, sei lá, argentino, ela deveria saber espanhol. Não, ela tem que saber inglês. É uma questão quase medieval. A gente vai ter que publicar numa língua que a maior parte da população não conhece. Então, assim, é que nem rezar... O Safato ele fala muito, né? Rezar missa em latim na Idade Média. Não, aqui a gente tem que falar, mas ninguém ao redor pode ler, né? Incluso, se você publica nos melhores periódicos, que eles falam, né? Pelos níveis de ranqueamento, são periódicos pagos, que você não tem acesso. Então, além de ser inglês, as pessoas ao seu redor, mesmo os estudiosos, não vão ter acesso, a não ser que paguem, né? Quanto a essa questão da internacionalização, ela vem muito mais em aprofundar a dependência do nosso país. Um dos trechos, eles falam do Futurice em facilitar a realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento conjuntamente com universidades estrangeiras, incluindo projetos que incluem empresas brasileiras e estrangeiras nos projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Ou seja, vocês vão vendo que o projeto está todo desenhado com esse caráter de aprofundamento mesmo dessa economia dependente, e não tem nenhuma questão patriótica ou de projeto próprio, de nação, nada disso, é descarado mesmo, né? E tem uma questão que nos toca muito complicada, porque a gente já viu ali pelos dados que tem uma privatização, uma mercantilização muito forte do ensino superior no Brasil, mas eles conseguem aprofundar ainda mais, colocando que pode ser válidos créditos cursados à distância em instituições estrangeiras. Então eles vão facilitar para que você faça, por exemplo, uma matéria numa instituição de outro país, de preferência americana ou inglesa ou francesa. A Harvard tem vendido muito pela marca dela cursos EAD, né? E ser validado como disciplina aqui. Olha só que beleza, você economiza no professor, na sala de aula e ainda no conteúdo ideológico que vai ser vendido, né? Tá feito. E também tem outro trecho que eles colocam que a União, os estados, o Distrito Federal e até os municípios estimularão a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras. Porque aqui no Brasil não se produz nada bom, tem que pegar tudo de fora mesmo, né? É assim que a gente vai construir o nosso futuro, o futuro, assim. Mais um pouco dessas políticas do país subalterno. Esses trechos que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são do projeto, da minuta do projeto de lei do Futuris, tá? São absurdos assim, mas é isso mesmo, né? Infelizmente é isso mesmo que tem para hoje, né? Eles colocam também que as organizações sociais, elas vão receber recursos para pagar cursos de idiomas em empresas privadas para os professores poderem, os professores das universidades federais e institutos federais, publicarem periódicos em inglês, que são os internacionais, sediados basicamente nos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, por aí vai, também francês pode ser, mas em geral são esses que são os internacionais. E também a oferta de bolsas em instituições estrangeiras de modo a contemplar estudantes com alto desempenho acadêmico e ou atlético. Quando o apresentador, aquele cara novo na política, bacana, né, o Arnaldo, foi apresentar o Futuris, ele falou que ele foi atleta de futebol e foi estudar nos Estados Unidos e tudo mais. Eu nem entrei no currículo acadêmico dele, né? Ele fez um curso lá numa instituição estrangeira e depois complementou aqui com um curso ali de pós-graduação. E aí ele fala que ele está trazendo a experiência pessoal dele para ajudar a população brasileira. E essa ajuda vai ser: o bom atleta aqui do Brasil, ele sai do Brasil. Eu não vou entrar nem na questão do treinamento, que seria necessário ter bons atletas aqui para desenvolver. Haja vista, vamos entrar aí na questão da seleção espanhola, né? Que leva os melhores jogadores para lá e vai ganhando tudo. Mas nenhum atleta escapa dessa brincadeira, né? Manda tudo para fora. Se destacou, manda para fora, né? E uma questão muito problemática, que é a premiação dos alunos que não tem um indicativo de desabono de sua conduta. Muito embora o projeto em nenhum momento ele explique o que ele considera desabono de sua conduta. Vindo do governo Bolsonaro, a gente já imagina o que seja, né? Talvez estudar demais possa ser um problema, né? Questionar, vai saber, né? Tem outro trecho que ele fala que os diplomas da graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por institutos e universidades públicas ou privadas, que é um trecho que eles acrescentam aí na lei, que eles alteram diversas leis. O Alan vai se aprofundar um pouco mais nisso, com o projeto Futuris, entre elas a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que já não era muito boa. Na verdade, ela tem diversos problemas graves, mas eles conseguem piorar um pouco mais. E os diplomas serão revalidados, os diplomas de graduação e pós-graduação expedida por universidades estrangeiras de alto desempenho, automaticamente, sem precisar passar pela revalidação. Quanto a uma questão horrível para quem está na pós-graduação, porque em geral a preparação para ser professor de universidades públicas no Brasil, ela passa pela pós-graduação, em geral em programas de mestrado e doutorado. Muito embora no setor privado,
desde as fusões e aquisições, eles tenham demitido em massa professores doutores, né? Porque é mais barato ter um professor mestre, e agora estão demitindo também professores mestres, porque é mais barato ter um especialista, incomoda menos. O atual parágrafo hoje da LDB que trata dessa questão, ele fala que o notório saber ele é reconhecido pela universidade e tem um curso de doutorado. A alteração que eles propõem é que o notório saber ele pode ser oferecido para qualquer universidade com curso de pós-graduação em área afim. Então, quem que vai julgar se a pessoa tem notório saber? Porque o notório saber ele vale como título de doutorado, né? É um título, a UFSC já concedeu alguns, concedeu ao mestre No da Capoeira da Bahia, que é um cara que se dedicou a vida inteira a isso. Agora eles estão falando que estão afrouxando a questão, então uma pessoa sem doutorado, ela vai concorrer nas mesmas condições que alguém que não fez doutorado. Por exemplo, o cara que apresenta o Futuris, né? E quanto à questão do dinheiro para quem, né? Tem alguns trechos que foram veiculados amplamente pela mídia de que os professores poderiam ficar ricos com o Futuris, né? Eles dizem que no projeto, o professor que tem dedicação exclusiva, ele pode vender seus serviços para as organizações sociais e empresas sem nenhum prejuízo da dedicação exclusiva. É uma contradição muito grande, mas faz parte do que está posto aí. Os conselheiros da organização social, eles podem ser remunerados. O caso da EBSER é um exemplo claro, né? Em geral, as organizações sociais no Brasil, o caso de Goiás, que implantou escolas, e os hospitais, eles são depois fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Os casos são inúmeros de desvio de verbas e de altos salários. Então, eles podem oferecer, por exemplo, a um professor universitário para atuar no conselho, ou alguém que não tem nada a ver com a universidade, 100, 200 mil por mês de salário por fazer parte do conselho. Admite também a criação de sociedade de propósito específico por departamento nas instituições, garantindo-se percentual do retorno do lucro oferido para instituições nos termos do regulamento. Você vê que não é nem o lucro, é percentual. Então, mesmo quando o professor desenvolver uma patente, ele poderá ser remunerado por isso. Poderá, mesmo assim, mesmo se quisesse, o professor que tem a ilusão que vai ficar rico, não vai. Não vai. E se conseguir ganhar algum pouco, vai ser um pouco, a não ser os muito amigos deles que talvez fiquem, né? Porque já ganham por fora hoje, né? Então vai continuar, né? Tem muitas alterações em legislação sobre isenção de imposto. Isenção de imposto para empresas privadas que queiram importar produtos para desenvolvimento, pesquisa e tecnologia, seja pelo Futuris ou não. Já existem muitas leis no Brasil que tratam desse tema e que isentam a importação de produtos de fora e também o lucro das empresas. Haja visto o Itaú, que tem todo ano suas dívidas bilionárias perdoadas, né? Mas mesmo assim eles conseguem aumentar, aprofundar um pouco mais. E eles colocam que você pode, em vez de pagar o seu imposto de renda, hoje já tem essa lei, né, que é uma lei da década de 90, em vez de pagar o seu imposto de renda, você pode pagar para alguns eventos culturais. A Lei Rouanet, sei lá, tem alguns casos específicos. Eles colocam que a manutenção das universidades pode ser entendida então como uma questão cultural. Então, ao invés de você pagar seu imposto para ele ser investido na universidade, você pode escolher qual projeto da universidade você quer. Pode ser o projeto de tecnologia e desenvolvimento de asfaltar a frente da sua casa, né? Se você for amigo da organização social. Aí você pega o seu imposto de renda e aí você paga para o governo e você faz ali. Ou então um carro novo para você testar. Não sei, aí você pode ser bem criativo na forma de inventar um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? E também a manutenção de centros de estudo e pesquisa, bibliotecas, museus e espaços culturais. O incêndio no museu no Rio de Janeiro, Museu Nacional, é um caso drástico do que é não ter uma verba destinada à manutenção desses espaços. Não ter uma manutenção dos espaços, depender da ajuda de um benfeitor, de um mecenas,
como era antigamente, é mais ou menos isso. O pessoal vai escolher, isso aqui não me interessa, isso aqui vai apodrecer, vai pegar fogo, vai quebrar, como aconteceu no caso do Museu Nacional. Só que agora é um pouco mais profundo, né? Quanto à EBSER, que já foi citado hoje aqui na mesa, eles excluíram do trecho da lei que cria a EBSER, essa empresa pública de direito privado, esse absurdo que foi imposto às universidades. Só o FRJ conseguiu escapar com muita luta. Eles tiraram um trecho da lei que falava que era integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ou seja, pode ser de qualquer coisa, e abriram para convênios de planos privados de assistência à saúde ingressarem na EBSER, ter porta dupla. Então já está difícil a EBSER como está sendo tocada, fechando o plantão, que nunca tinha fechado isso historicamente, enquanto era administrado pela universidade. E aí, tendo uma porta dupla, vai ser privilegiado quem paga, porque está sem recurso, e aí quem é pobre morre na fila, né? Bom, e para terminar, esse projeto de universidades empreendedoras tem uma imagem do livro que vai ser lançado agora do Ricardo Antunes, que eu acho que é emblemática do que é o empreendedor, né, visado por esse projeto. Que termina falando: fica instituído o Dia Nacional do Estudante Empreendedor. Ou seja, você não vai ter tempo de estudar não, já vai... E como já vem nossa força de trabalho, seja pela venda do nosso serviço não pago via bolsas de pesquisa, estudo, ou profissionais que trabalham com estágio desde a primeira fase em escolas, ou por aí vai, né? Então, esse é o Dia Nacional do Estudante Empreendedor. Essa imagem, para mim, ela exemplifica. O empreendedor é um menino pedalando ali, com 3 empresas capitalistas ganhando em cima dele, e às vezes ainda um terceiro ganhando em cima, que é o que aluga a bicicleta do Itaú, né? Então, mais ou menos isso. Mas você é dono do seu destino, você não tem que explicar nada para o patrão, mas você tem que entregar, e você está com a comida ali nas costas. Então, mais ou menos assim, né? Não é tão por aí, né? Bom, basicamente isso. Passo para o Alan agora.